Bom dia, vencedores! Que o teu dia seja cheio da graça e da paz de Cristo. Que a tua casa e a tua família seja repleta e inundada do amor, da graça e da compaixão do Senhor. Que o Espírito de Deus esteja sobre você nesse dia, que a alegria seja constante e que o Espírito Santo venha te guiar. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, apresento o nosso dia a Ti. Te dou graças, Senhor, te louvo, porque a Tua presença está sobre nós. Muito obrigado, Senhor amado, por mais esse dia, pela Tua presença. Obrigado, Pai, porque nós acordamos, nós temos, Senhor amado, saúde, nós temos o ar que respiramos, nós temos a Tua presença. Te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha nos conduzir, cada passo que nós dermos, cada decisão que nós tomarmos, cada lugar que nós entrarmos, tudo que nós formos fazer, que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir para que nós venhamos andar segundo a Tua vontade. Que nós venhamos agir como Tu age, falar como Tu fala, pensar como Tu pensa, para que as nossas vontades, as nossas decisões sejam baseadas na Tua palavra, baseadas na Tua vontade sobre nós. Estabelece o Teu reino em nós, estabelece a Tua vontade em nós. Em o nome de Jesus. Neste momento, Pai, eu destrono toda e qualquer potestade que possa estar tentando agir na vida dos meus irmãos que estão comigo nessa oração. Não importa, Pai, se eles estão neste momento comigo ou vão assistir esse vídeo mais tarde. No nome de Jesus, eu dou uma ordem para que aos arredores toda e qualquer potestade caia por terra e seja destronada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, o Espírito Santo de Deus está aqui. Ele se manifesta aonde nós damos liberdade. E onde ele está, ele tem liberdade. Sabe, o Espírito Santo ele só fica onde ele tem liberdade. E quando ele fica, quando ele tem liberdade, ele age, ele abre caminho, ele traz direção e ele habita com a sua paz. Por isso, eu te convido a dar liberdade ao Espírito Santo na sua vida, na sua casa, no seu lugar de trabalho, onde você estiver, porque Ele fará. Ele fará. Eu quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 7 ao 10. Quero ler com você 2 Coríntios, capítulo 4, versos 7 ao 10. Eu quero falar com você sobre permanecer firme. Permanecer firme, firmado. Você sabia que você não foi criado para retroceder? Você não foi criado para retroceder. Você não foi criado para olhar para trás. Lembra da história da esposa de Ló, da mulher de Ló? Que ela olhou para trás. E aí a história diz que ela virou uma estátua de sal. Então, o olhar para trás, neste caso, na esposa de Ló, foi porque ela desejou voltar para trás. Desejou voltar a fazer o que ela fazia. Desejou voltar a ter o que ela tinha. Só que eles estavam num período, num momento, numa decisão, numa partida que foi direcionada por Deus para abandonar aquela cidade, porque aquela cidade seria destruída por causa do pecado, por causa da iniquidade. Não sei se você conhece toda a história, mas resumindo para você entender aonde nós queremos chegar antes de ler o texto de 2 Coríntios, você não foi feito para retroceder. Você não foi feito para estar olhando para trás, lamentando, chorando o que você deixou para trás, o que você poderia ter feito ou o que você deixou de fazer. Tem uma outra história muito conhecida, talvez você conheça também, do povo que saiu para o deserto. Eles estavam escravos no Egito, foram libertos por Moisés e foram ao deserto, sendo conduzidos por Moisés. E detalhe, quem conduzia Moisés
era o próprio Deus. Só que cada vez que esse povo olhava para trás, assim como a mulher de Ló, eles olhavam para trás de que forma? Murmurando, dizendo, lá atrás, lá onde nós estávamos escravos, nós estávamos presos, mas nós tínhamos. Se você ler o texto, você vai ver que eles falavam, que saudade das cebolas do Egito. Que saudade de tal coisa do Egito. Que saudade do Egito. Isso é olhar para trás. Deixei para trás. Só que se o Senhor te deu uma decisão, uma posição, uma direção, olhar para trás pode fazer você retroceder. Pode fazer você paralisar. Então, você não foi feito para retroceder. Deixa eu ler com você. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 7 ao 10 diz assim: Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para demonstrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos. Preste atenção. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro para demonstrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos. Esse poder de suportar, esse poder de permanecer, provém de Deus e não de nós mesmos. Então, toda vez que nós permanecemos, toda vez que nós vamos adiante, esse poder vem de Deus. Quero fazer um adendo antes de continuar o texto. Lembra quando ainda o povo estava em partida do deserto, pararam em frente ao Mar Vermelho, atrás vinham os carros cavaleiros, os guerreiros do Egito, de Faraó, para matar, para tentar aprisionar ou matar o povo que há pouco tinha sido liberto. O povo começou a perguntar para Moisés o que nós vamos fazer, e então Moisés faz o que realmente ele devia fazer: orar ao Senhor. Só que a direção já tinha sido dada, então Deus chama a atenção dele. Ele toma uma chamada de Deus e Deus diz para ele: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, avante. Então, assim como o povo lá não foi criado para retroceder, você também não. A decisão é avançar. E naquele momento que eles marcharam, o poder que a tudo excede vinha de Deus. Eles foram fortalecidos, o mar se abriu e eles atravessaram. Segundo texto, 2 Coríntios, capítulo 4, agora nós estamos no verso 8 em diante. Sofremos pressões de todos os lados, contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. No 9, somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos. Verso 10, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus. E eu quero falar sobre isso com você. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. O que é o morrer de Jesus? Pegue essa chave para a sua vida, pegue essa poderosa chave. O morrer de Jesus em nós. O que nós trazemos no corpo, o morrer de Jesus? O que significa isso? A minha vontade. Eu tenho a minha vontade, você tem a sua vontade. Eu tenho vontade de fazer determinadas coisas todos os dias, a cada dia vontades surgem. Só que a minha vontade não pode ser maior que a vontade de Deus em mim. Por quê? Por quê? Lembra que nós lemos no verso 7, eu vou ler de novo com você. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para demonstrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos. O morrer no corpo, morrer no corpo para Jesus, ou melhor dizendo, como diz o texto, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus,
significa que a minha vontade não excede a vontade de Deus. Eu decidi seguir a Cristo. Então a minha vontade precisa estar baseada na palavra de Deus. Por isso todos os dias eu preciso aprender a ouvir a voz do Senhor. Me posicionar diante da voz do Senhor, para que a voz do Senhor traga a sua vontade para mim. Sabe, deixa eu te contar uma coisa. E muitas vezes, quando nós estamos alinhados com a palavra de Deus, alinhados com a voz de Deus, alinhados com a vontade de Deus, em muitas das vezes, a nossa vontade já é a vontade de Deus. Você imagina que maravilhoso é isso? Quando a sua vontade já é a vontade de Deus. Então, quando você sente um desejo de tomar uma decisão, você pensa, isso vai ser muito bom para minha casa, muito bom para minha família, isso vai ser muito bom para as pessoas que estão à minha volta. Talvez para as pessoas que você nem conheça, mas você vai praticar algo maravilhoso. E você vai aos pés do Senhor dizer, Senhor, é da tua vontade isso? E o Senhor diz para você, sim, faça. Você imagina quão maravilhoso é isso? Só que isso não está longe de acontecer na minha e na sua vida todos os dias. Não. Olha que maravilhoso isso, nós termos a nossa vontade alinhada à vontade de Deus. Daí nós podemos sofrer pressões, como diz no verso 8, de todos os lados. Contudo, não estamos arrasados, não nos arrasamos com as pressões. Ficamos perplexos com os acontecimentos, nos surpreendemos com os acontecimentos. Mas não perdemos a esperança, porque nós sabemos a voz que nós ouvimos a todo instante. Que maravilhoso é viver na presença do Senhor. Que maravilhoso é viver na presença do Senhor. Sabe por que eu digo para você que você não foi criado para retroceder? Porque se eu e você vivemos conforme a vontade do Senhor, ouvindo a vontade do Senhor, sendo conduzido pela vontade do Senhor, nós não retrocedemos. Pode explodir as coisas à nossa volta, pode desabar o mundo aos nossos pés, mas nós permanecemos firmados na vontade do Senhor. Sabe, eu me recordo que quando Davi, ele cai em pecado, cai em adultério, ele comete atrocidades, erro terrível que aos nossos olhos, ao nosso julgamento, talvez ele não merecesse perdão. Só que quando ele se dá por conta da maldade que ele fez, do que ele cometeu, ele toma uma chamada do profeta Natã. O profeta Natã vem com uma história para que ele entenda o que ele estava acontecendo, e de fato ele entendeu. Ele disse ao profeta, quem é esta pessoa? O profeta chega para ele e diz que existia alguém que tinha um homem que tinha uma ovelhinha só, um cordeirinho só, e um outro homem roubou, matou o homem, fez horrores e ficou sem punição. Então Davi ficou extremamente furioso e diga, traga esse homem para mim. Eu estou encurtando a história aqui para você compreender. Natã disse, esse homem é você. Ele se arrepende, ele reconhece o que ele fez, se arrepende. A Bíblia fala que ele chorou amargamente, se arrependeu amargamente do que ele fez, se humilhou ao Senhor, tentou de todas as formas reparar o erro. Algumas coisas ele não conseguiu reparar, é claro, mas ele realmente se arrependeu ao Senhor. Sabe o que ele fez? Ele voltou para o foco, ele voltou para o alvo. Ele não ficou olhando para trás, pensando, se eu tivesse feito diferente. Se eu não tivesse feito de outra forma. Se eu não tivesse tomado essa decisão. Não, ele reconheceu, eu errei. Eu tomei essa decisão errada.
mas eu vou me arrepender. Sabe o que ele disse para Deus? Deus, eu tenho todo esse reino, todo reconhecimento, mérito, tenho tudo isso. Se tu queres, pode retirar o que tiver aqui. Retira o que tu quiser de mim. Só não retira a tua presença. Davi estava dizendo, Senhor, nada importa. Nada disso importa. O que importa é a tua presença em mim. Sabe o que aconteceu com o homem que errou da forma que ele errou? Mas que também se arrependeu, soube se arrepender? Deus, está declarado na palavra de Deus, Deus o reconhece como um homem segundo o coração de Deus. Sabe o que é alguém ser reconhecido como um homem que tem um coração conforme o coração de Deus, um coração semelhante ao coração de Deus? Porque ele não olhou para trás. Ele não foi o homem que retrocedeu. Ele alinhou as vontades dele à vontade do Senhor. É por isso que eu e você, todos os dias, precisamos pedir que o Espírito Santo de Deus nos conduza. Não fazer como a mulher de Ló, olhar para trás, não fazer como o povo no deserto murmurar e dizer as cebolas do Egito lá de trás eram melhor que comer o maná. A provisão estava na mão deles todos os dias. Mas eles reclamavam dizendo que eles queriam comer as cebolas do Egito. Eu e você não somos assim. Eu e você, nós olhamos para os exemplos que tem na palavra de Deus. Aqui na Bíblia, na palavra de Deus. Olhamos para esses exemplos de homens e mulheres que se posicionaram em Deus. Falhos, homens e mulheres falhos, assim como eu e você. Mas que se posicionaram em Deus e não retrocederam. Porque você não foi feito para retroceder. Pode tentar abater você, pode tentar puxar o seu tapete, pode tentar perseguir você. Mas você está posicionado. Lembre-se, somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus. Para quê? Para que a vida de Jesus da mesma forma seja revelada em nosso corpo. Sabe o que acontece com as pessoas que nos perseguem? Elas reconhecem o Cristo que habita em mim e você. Elas percebem que mesmo que elas tentem nos derrubar, nos abater, nós permanecemos firmes, amando elas. Amando, orando por essas pessoas. Então elas reconhecem que o Senhor mudou a nossa vida e pode mudar a delas também. Ore por seus perseguidores. Ore por seus perseguidores. Ore também pela sua casa. E posicione-se dia após dia. Porque você não foi criado para retroceder. Deixa eu orar por você e pela sua casa. Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar essas vidas que estão comigo nessa oração. E te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha conduzir a cada um. Na graça, no amor, no poder, na vontade, da tua santa vontade, da vontade do Pai. No nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor envie anjos agora ao redor, Senhor amado, dessas vidas. Envie anjos, Senhor, ministradores de cura, retirando toda e qualquer maldade, toda e qualquer doença, toda e qualquer enfermidade. Trazendo, Senhor amado, a tua esperança, renovando forças. Todo aquele que está pensando em desistir, que o desânimo pode estar batendo forte, Pai. Que o Senhor venha reposicionar eles na tua vontade. Que o Senhor venha trazer segurança, paz, verdade. Que a tua palavra seja conhecida por eles. Porque aqueles que reconhecem e conhecem a tua palavra não retrocedem. No nome de Jesus, Pai, eu quero abençoar o lar. Eu quero abençoar a empresa. Eu quero abençoar, Senhor amado, os familiares. Eu quero abençoar a cada um, Senhor. Para que eles venham viver a tua presença, viver a tua paz. Para que eles venham, Senhor,
trazer sempre, como diz a tua palavra, no corpo morrer de Jesus, morrer para as suas vontades e viver para Cristo. Porque o morrer para nós mesmos e viver para Cristo nos posiciona na palavra, nos posiciona na verdade, nos posiciona onde nós devemos estar, que é em Deus. Obrigado pela tua presença. Eu abençoo o dia de cada um, para que eles tenham um dia de vitória, um dia próspero, um dia produtivo, que as mãos deles venham produzir em abundância, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Antes de nós encerrarmos, declare, escreva aqui nos comentários: eu não retrocedo. Eu não retrocedo. Agora eu vou te pedir mais uma coisa. Compartilhe com outra pessoa para que ela não venha retroceder jamais. Pode ser que ela não esteja no momento de pensar em retroceder, mas ela vai ouvir essa mensagem e entender que jamais ela deverá retroceder. Sabe por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza. Então nós nos tornamos fortes no Senhor. Compartilhe, me ajude a compartilhar a palavra do Senhor, para que vidas sejam alcançadas pela graça e pela paz de Cristo. Que Deus te abençoe. Amanhã eu retorno às 6:30 da manhã para abençoar o teu dia, para que nós venhamos crescer na graça e no amor de Deus, para que nós venhamos crescer no conhecimento da palavra de Deus. A palavra liberta. Deus te abençoe. Até mais.